Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. É uma alegria para nós estarmos aqui, sentindo as vibrações da espiritualidade que vem até nós, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais. Vamos pensar um pouco, então, refletir sobre a oração do Pai Nosso. Se a gente voltar um pouco no tempo, na época de Moisés, nós vamos perceber que Moisés trouxe, naquela época, a ideia de um Deus mais severo. Inclusive, existe até a concepção de um Deus guerreiro, que ele precisava se revelar como um Deus único. Lembrando que Moisés foi criado na corte lá egípcia, né? Que foi criado pela filha do faraó. Lembrando que a mãe dele o colocou naquele cestinho de vime dentro do Nilo, porque ela temia a morte dele, porque o faraó queria matar os bebês hebreus. Então, quando Moisés se descobre hebreu, ele passa a lutar então contra a opressão do seu povo, lembrando de como foram escravizados durante 40 anos, 400 anos, digo, né? Porque a época que José foi para o Egito, levou a sua família para lá, e com isso eles ficaram 400 anos lá no Egito. E Moisés, ele tinha uma mediunidade muito grande, e ele foi então escolhido para que ele pudesse tirar os hebreus do Egito e levar para a terra dos seus antepassados. Mas quando a gente pensa em Jesus, a gente lembra que Jesus traz um Deus amoroso, um Pai criador de todas as coisas. Então, essa concepção de Jesus é muito importante para nós entendermos Deus, essa relação da criatura com Deus. João Evangelista, na sua primeira carta, diz: Deus é luz e nele não há trevas. Deus é pura luz. Ainda na sua primeira carta, João Evangelista diz: Deus é amor, porque nele também quem não ama não conhece a Deus. Então, a importância de nós estarmos sempre pensando no amor de Deus para conosco, e lembrando da necessidade de nós aprendermos também o amor, chegando num ponto do amor incondicional, que dessa maneira nós estaremos mais em conexão com o Pai. E foi muito importante isso, porque a época de Moisés era o politeísmo lá, né? Muitos deuses. E Jesus, então, ele traz aquela confirmação do Deus único e como Pai, essa outra concepção. E se nós lembrarmos de Jesus, das suas mensagens, tudo que Jesus realizou entre nós vamos lembrando da bondade de Jesus. Jesus era muito bondoso, ele era muito amoroso, ajudava muitas pessoas. E a conexão de Jesus com Deus era tão grande que ele, num determinado momento, falou: eu e o Pai somos um. Tamanha a conexão dele com Deus. Nós vamos lembrando no Evangelho aquelas ocasiões em que os apóstolos procuravam Jesus, né? E ele estava orando, meditando. Essa conexão com Deus, com a espiritualidade maior, foi dando mais ainda aquela conotação da importância da missão de Jesus, porque ele recebia aquelas instruções todas diretas de Deus. Ele chegou a dizer que a doutrina que ele passava não era dele, mas era do Pai.
Então, Jesus, enquanto Espírito puro, nos trouxe toda essa bagagem, essa cartilha extraordinária que é o Evangelho de Jesus, para que a gente possa alcançar a nossa elevação espiritual. A oração do Pai Nosso, ela está inserida no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 6, de 6 a 13. E lembrando que Jesus falou aos seus discípulos assim: quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Num primeiro momento, a gente pensa, Jesus está se referindo a um local isolado. Claro que nós podemos estar num local isolado, mas esse quarto que Jesus menciona, na verdade, é o nosso quarto interior. É aí que nós vamos estar nos conectando em pensamento, em sentimento. Então, a importância de nós estarmos sempre trabalhando essas questões de melhorarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para quando nós entrarmos, nos recolhermos no nosso interior, no nosso quarto interior, nós possamos nos conectar melhor com Deus. E fechar a porta, o que significa fechar a porta? É que naquele momento é tão especial que nós precisamos deixar de lado as preocupações com as coisas materiais. Aquele momento único que nós teremos ali para estarmos em conexão com o Pai. João diz assim, João Evangelista, que o Pai vê no segredo porque nós estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, essa concepção que Deus está em toda parte, que Deus está em nós, que nós somos uma centelha divina, e nós estamos nele. Então, a importância de nós sempre pensarmos nisso, que Deus está conosco, e elevar sempre o nosso pensamento. Quando ele fala, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós podemos nos reportar ao primeiro mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, que, por sua vez, ela nos remete, esse primeiro mandamento nos remete à lei de adoração, que está também no Livro dos Espíritos. É a primeira das leis morais que Kardec menciona e estuda ali no Livro dos Espíritos. O que é essa lei de adoração? Esse impulso inato da criatura para estar se conectando com Deus. Se Deus está conosco, nós estamos em Deus, isso a gente não precisa se convencer disso, para que a gente possa estar então em sintonia com o nosso Pai. Então, que nós não precisamos necessariamente de templos, de rituais, basta nós estarmos ligados com o sentimento de amor, amorosidade, para nos conectarmos. Orar pelo sentimento e pensamento. Deixar as preocupações de lado. Deixar o nosso pensamento elevado para nos conectarmos. E acreditando com muita fé que Deus estará sempre conosco e que a providência divina nunca esquece de nós. Então, sempre lembrar desse amor divino que chega até nós. E nós precisamos, nesses momentos de oração, pedir, agradecer e pedir forças para que a gente possa vencer todos os desafios da nossa caminhada. Eu me lembrei também, é muito interessante, porque quando a gente pensa em pessoas que estão discutindo, nós podemos ver duas pessoas que estão aborrecidas discutindo, falando alto.
Então, a impressão que dá é que o coração delas está longe. Então, que elas, para se ouvirem, elas têm que estar se degladiando verbalmente, falando muito alto. Mas quando a gente pensa em pessoas amorosas que estão conversando, falando baixo, né? A gente, inclusive, se a gente pensar em dois namorados, eles muitas vezes nem precisam falar, basta o olhar, né? Se olharem. E eu me lembrei da Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela o que a senhora fala com Deus quando a senhora faz as orações. Eu não falo, eu ouço. Aí, mas o que Deus fala para a senhora? Ele não fala, ele só escuta. Então, essa conexão, muitas vezes a gente não precisa nem de palavras, só o fato de nós nos aquietarmos, nos recolhermos, mentalizarmos algo elevado, divino, uma imagem que seja, nos conectando, nós nem precisamos estar conversando. Então, o silêncio, nesse sentimento amoroso nosso para com o Pai, fala, às vezes, muito mais que muitas palavras. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A resignação que nós precisamos, muitas vezes, ter, é resignação ativa. Por que nós nos revoltamos com várias situações da nossa vida? É por causa do orgulho. Porque, muitas vezes, nós nos sentimos melhor do que as outras pessoas. Nós sentimos que nós precisamos ter coisas muito melhores. E se a gente se frustra em algum momento, a gente pode estar se revoltando. Então, é buscar entender na nossa vida tudo o que está acontecendo. Tem determinadas coisas que nós precisamos aceitar. Então, é essa resignação que nos faz continuar trabalhando com fé para que a gente possa estar superando todas as situações difíceis. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós sempre estamos pensando no futuro. E se a gente conseguir viver no aqui e no agora, nós vamos conseguindo trabalhar a nossa ansiedade e confiando na providência divina. Jesus disse, tem algumas frases importantes de Jesus que a gente pode estar recordando. A cada dia basta o seu mal. Então, trabalharmos essa ansiedade para que a gente possa, no dia a dia, vencer com coragem tudo que a gente precisa trabalhar ali. Ter fé e trabalhar sempre para que a gente possa alcançar a melhoria nas situações que a gente vive. Tem uma frase de Jesus que eu gosto muito, que diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Quando a gente lembra, quando nós lembramos que nós somos espírito, que nós estamos aqui para evoluir moralmente, quando nós buscamos as mensagens de Jesus, e nós que somos espíritas, buscamos as explicações, as orientações da doutrina, de Kardec e outros autores, nós vamos então nos sentindo também mais tranquilos com relação ao que vem, ao que nós temos que fazer, e deixar de lado esse sentimento constrangedor que é da ansiedade. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa frase do Pai Nosso nos faz pensar como é difícil perdoar em determinadas situações. Todos nós passamos por situações mais fáceis, que a gente consegue elaborar melhor dentro de nós, mas há situações muito difíceis. Mas o que a gente precisa lembrar é que se as outras pessoas falham conosco, nós também falhamos. Então, deixar o orgulho de lado. Nós falhamos. Então, é um processo o perdão. Quando nós passamos, então, a compreender a atitude das pessoas, é mais fácil para a gente fazer esse processo do perdão. Então, em todas as situações difíceis que nós somos magoados, procurar compreender
as atitudes das pessoas. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como nós somos espíritos imperfeitos, então, como nós falamos, nós vamos estar volta e meia incorrendo em erros. Então, buscar sempre avaliar a nossa conduta, avaliar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para evitar aquelas ações que não são dentro dos ensinamentos de Jesus. Então, para a gente pedir ao Pai o discernimento para agir corretamente em todas as nossas situações de vida, situações difíceis, e aprender com os nossos erros. É muito importante a gente aprender para não repetir. Nós vamos fazer, eu e José, para encerrar, é uma música que ninguém gosta, sabe? É Aos Pés do Monte. Até se vocês quiserem cantar, sintam-se à vontade. Mas tem 4 frases ali da música que é importante a gente trabalhar, porque vão falar sobre bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Quando ela fala ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Então, lembrando as pregações de Jesus, e quando nós formos cantar a música, nós podemos imaginar que nós estamos lá, ouvindo aquela pregação de Jesus aos pés do monte. Então, quando ele fala, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, ele está se referindo que depois dessa transição que a nossa terra está passando, ela vai entrar em mundo de regeneração. E as pessoas que vão encarnar na terra já têm que ter um grau de mansuetude, de bondade, porque esses espíritos mais renitentes no mal serão encaminhados para um outro local. Então, os mansos herdarão a terra. Então, nós temos que buscar conquistar, com o nosso esforço, as virtudes da paciência, da bondade. Mas não é uma coisa fácil. A gente pode... Tem uma história que diz que um mentor chega para o seu discípulo e ele fala, mas são tantas virtudes que eu não sei, não vou conseguir. Ele fala, comece pela bondade. Bondade nos pensamentos, no olhar, nas palavras e nas ações. E ele falou, depois de 2 anos eu volto. E então esse discípulo dele se reconheceu melhorado, com paciência dentro de casa, agindo com solidariedade com a sua família. Então, nós precisamos estar sempre assim, escolhendo uma virtude para que a gente possa estar trabalhando e vencendo, então, as nossas dificuldades, né, morais. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Ser justo, não julgueis, a fim de não serdes julgados, Jesus falou. Ter um olhar de misericórdia para com os outros. Antes de censurar uma falta de alguém, ver se essa mesma reprovação não cabe para nós. Antes de tirar o cisco do olho do outro, tire a trave do seu olho. Então, nós temos que ter a lente virada para nós, quando nós pensamos em censurar, em julgar outras pessoas. Jesus falou, atire a primeira pedra quem estiver livre de pecado. Naquela passagem da mulher adúltera, que os mais velhos foram saindo primeiro. Então, é esse olhar que nós temos que ter para nós, buscando, então, estar sempre melhorando, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Trabalhar a virtude da humildade é fácil? Não é fácil. Santo Agostinho, sempre no final do dia, ele passava o olhar para tudo que ele tinha feito durante o dia, para ver aonde que ele precisaria estar melhorando. Então, é uma técnica que a gente pode estar tendo.
E também a cada situação que nós vivemos, se de repente nós agimos mal, já fala, não agi bem. Então, com isso a gente vai aprendendo como agir melhor, qual a conduta correta que nós temos que ter nos relacionamentos. A simplicidade de coração, ela está ligada ao sentimento, para você valorizar o que é essencial, ver essa pureza nas coisas também. E a humildade de espírito está mais ligada ao nosso intelecto, à nossa inteligência, né? Então, o orgulho e o egoísmo são os vícios maiores, né, que nós precisamos estar, os inimigos maiores que nós temos para estar vencendo, né? Então, em que momento nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos? E em que momento nós somos egoístas? Isso aí é uma reflexão diária que a gente precisa ter em relação aos nossos atos. E lembrando o amor ao próximo como a si mesmo, que é o segundo mandamento, né? Que amar o outro como a nós mesmos é ver o que nós queremos para nós. Nós queremos que hajam com paciência conosco. Nós queremos que tenham calma. Nós queremos que as pessoas sejam honestas conosco, leais. Então, tudo que nós queremos fazer na mesma medida para os outros. Tudo de bom que nós queremos para nós, fazer na mesma medida para os outros. E é dessa forma, através desse aprendizado, que nós vamos conquistando as virtudes e nós vamos conseguindo o reino de Deus dentro de nós. É através dos estudos das mensagens de Jesus. E, como eu falei, como nós temos a doutrina espírita, então nós temos ainda mais condições de sermos esclarecidos. Agora, então, nós vamos cantar a música Aos Pés do Monte. Vou pedir para o José tocar para nós. Ele toca lindamente. Quem quiser cantar, vamos imaginar que nós estamos lá aos pés do monte, vendo Jesus, ouvindo Jesus, que é um personagem. Essa música fala de um personagem que está lá, ouvindo a mensagem de Jesus. Então, vamos fazer esse recolhimento interior, nos conectando com a espiritualidade e nos imaginando lá, junto com Jesus. E com isso nós vamos encerrar. Vai ser a nossa prece de encerramento. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor
Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.